Perder faz parte, mas sem competir, irrita. Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Pós-jogo de Palmeiras 3, Vasco 0. Vou ser breve, vou ser sucinto, porque pós-jogo de derrota é chato demais. Então é o seguinte, já vou falando aqui os próximos jogos, porque faltam 12 partidas. De 12 o Vasco tem que ganhar pelo menos 5 para somar aí aos 30 pontos, chegar aos 45. E é o seguinte, pega o Vitória em São Januário, depois Fortaleza lá, Fluminense no Maracanã, Bragantino lá, São Paulo em São Januário e Botafogo no Engenhão, beleza? Então o Vasco perdeu aí essa sequência invicta, né? Tomou 3-0, não tem como, olha só, em 18 minutos o Palmeiras resolveu a partida. Ridículo, performance horrorosa. Em 5 minutos já saiu o primeiro gol. Em 18 eles fizeram 3 gols, aos 23 do primeiro tempo já estava resolvido. O Ceará foi lá, competiu, né, vendeu a derrota caro. O Mirassol foi lá, empatou. Todo mundo compete. Agora o Vasco, olha, esse elenco aí já perdeu, tomou 4 para o Porto Cabejo, tomou 6 para o Flamengo. É um elenco que não toma vergonha. Não tem vergonha na cara. Quando tá perdendo, não tira aquele último fôlego ali, o teu máximo. E não tira o máximo. Tá perdendo e fica aquele marasmo ali, aquela situação, né? Às vezes é questão de postura. Às vezes não é nem questão de escalação. Às vezes é questão de postura de quem entrou. Se você tem uma postura vitoriosa, você vai lá e faz acontecer. Ou pelo menos, né, competir. Agora você perder de 3-0 assim, sabe? De forma ridícula. E é o seguinte, o Diniz tem uma parcela de culpa, o elenco tem outra, o gestor, o Pedrinho, tem também, porque faz parte da montagem. A montagem do elenco foi tardia e também ainda tem algumas peças, porque se o ruim tá ali, uma hora esse ruim vai ser utilizado. Não tem como, Hugo Moura, Lucas Oliveira, tá? São jogadores que não é para vestir a camisa do Vasco. Mas a carência é tão grande que muitos torcedores já aceitaram a ideia de o Hugo Moura estar no elenco principal. Outro jogador também, o Verratti, o Vitor Roque já pegou banco, o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, né? Arrascaeta, Pedro, todo mundo pega banco. O Verratti não pode pegar banco? O Verratti não pode, quer dizer que num universo de 90 minutos, fora os acréscimos, um jogador pega na bola por 2 minutos no máximo. Tá bom isso? Mas ajudou mais. Olha, centroavante é para atacar. Centroavante é para atacar. Então, se for para ajudar na marcação lá, então coloca um volante. Coloca um volante no lugar de um atacante. Não era para ter entrado outro jogador? Que eu já tô analisando esse Andrés Gomes para ver se ele é um Riasco 2.0, se é enceradeira. Porque já teve lance que ele irritou o Coutinho, porque não toca a bola, demora a tocar, quer fazer firula, enfim. Já tô avaliando isso aí. Agora, Robert Renan, Carlos Cuesta, Nuno, contratações ótimas que chegaram. O jogador, quando chega para resolver, não tem historinha, ele veste a camisa e resolve. Tá? E o Carlos Cuesta, o Robert Renan, o Nuno, não tem história. E é o seguinte, o Verratti já tem que pegar um banco já há muito tempo. Por que o Verratti não pode ir para banco? Será que foi por acaso os 6-0 contra o Santos, que ele estava no banco? Será que é por acaso toda vez que tira ele, faltando 10 minutos, 20 minutos, o time melhora? O time fica mais ágil, se movimenta mais, cria mais, consegue finalizar? Será que é por acaso isso? Continuando aqui, falando a dinâmica da partida aqui rapidinho, tá? Antes, pessoal, vou passar aqui
Ontem teve o Mirassol empatando com o Bragantino 1-1, 3-0 aí. Palmeiras em cima do Vasco, Sport 2-2 com o Fluminense. Fluminense fez 2-1 aí, o Sport empatou no fim da partida. Internacional ficou no 1-1 com o Corinthians. Botafogo ganhou o Bahia por 2-1, mais uma vez, Bahia com o jogador expulso. Santos ficou no 1-1 com o Grêmio. Hoje vai rolar Vitória e Ceará, Fortaleza, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, tá? 19 horas, 19h30, 20h30, respectivamente. E a tabela ficou dessa forma, né? 12º Vasco, com 30 pontos ali, 25 partidas. O Ceará joga hoje, tá com 31 pontos em 11º. Se ganhar, né, chega a 34 ali, já distancia já. O Corinthians empatou ontem, permaneceu, ficou ali com 30 ali, junto com a gente. Né? O Atlético Mineiro também tá ali com 29 ali, o Atlético Mineiro, só que com um jogo a menos, né? O Internacional ficou no empate com 29, ficou ali. O Santos também com 28. Aí começa a zona do rebaixamento a partir do Juventude com 23 pontos, Vitória 22, 21 Fortaleza, Sport já rebaixado, né? 15 pontos. E é isso. Tá aqui a dinâmica da partida. Olha só, os 6 minutos, Flaco Lopes abriu o placar ali num lance que era pra estar ali o Hugo Moura ali, cara. O Hugo Moura não tava. O Lucas Oliveira foi fazer a vez dele, se antecipou. Não sei quem, não lembro. Tocou, desviou no Lucas Oliveira, sobrou pro Flaco Lopes. Olha, ontem a arbitragem errou, mas a gente não perdeu por causa da arbitragem, beleza? A gente perdeu porque a gente não foi competente mesmo. O Vasco não foi competente. Dizem que o Diniz ficou irritado porque treinou esses lances, porque o Palmeiras não é nem um bicho-papão, tá? Mas tem que marcar esses lances de profundidade. Ele só tem isso como jogo, sabe? Ele só tem isso de jogada, que é a profundidade, a correria do Vitor Roque ali e o Flaco Lopes. E foi treinado isso, segundo o Diniz, e o time não aplicou. E isso causou irritação. E eu vou chegar lá. É o seguinte... 2-0 aí aos 18. Flaco Lopes também. Uma bola ali que já achei ali que foi meia culpa ali. O Lucas Oliveira vindo acompanhando. E caiu, sabe? Escorregou. Coisa bizonha. Coisa bizonha ali. Não tem tempo de bola. O Lucas Oliveira não dá, tá? Então ele escorregou. O Hugo Moura foi fazer o corte. Falhou. E nessa que falhou, ele foi com o pé para fazer o corte, passou, a bola bateu no pé de apoio dele. Ele furou o lance, bateu no pé de apoio, sobrou pro Flaco Lopes ali, e aí ampliou. O lance do Vitor Roque 3-0 ali, também botou na correria. A linha de impedimento do Vasco é feiosa, sempre fica um dando condição, sabe? E na montagem ali, na hora de recompor, sempre tem um dando mole, principalmente o Hugo Moura. E aí o PH tomou um amarelo, aí troca ali do Andrés Gomes pelo Nuno Moreira aos 61. O Verratti saiu aos 67 para a entrada do DVD. O Verratti saiu, deu uma bicuda lá no Gatorade, lá no squeeze, na garrafa de água lá, mostrando irritabilidade. Não sei com o que. Matheus Carvalho entrou no lugar do Lucas Oliveira, 78. E assim foi. Entrou em campo, né, o Léo Jardim, Pulmão Rodrigues e PH, Robert Renan, Lucas Oliveira, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, Ryan, Coutinho e Verratti. Não dá pro Lucas Oliveira, não dá pro Tietê. Tietê para mim é uma enceradeira, é um falso, sabe, é um enganador, sabe, uma falsa intensidade. Ele cerca muito, enfim. Coloca a opinião de vocês aí, cada um tem a sua. Vai ter gente que vai dizer que gosta do Tietê, que quer ele no time. Mas pra mim, Hugo Moura, Tietê, Lucas Oliveira, não dá, tá?
No lance ali do Vitor Roque, o terceiro gol ali, ele cortou pra lá, cortou pra cá, brincou com o PH sambou ali. Olha, o jogo de ontem é uma partida para ser esquecida, hein? A teimosia do Diniz foi essa aqui. Entrou esse time. Não tirou o Verratti pra. A gente sabia que não ia propor jogo. Deixa o Verratti fica um peixe fora d'água, como sempre, né? Dos últimos 5 jogos ele tá assim. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é a idade, não sei se a metodologia do Diniz ali tá deixando ele um peixe fora d'água. Não tá conseguindo, tá destoando muito. Não consegue se fazer presente dentro de campo, exceto quando é para marcar. Aí, pela sua altura e sua prática no cabeceio, ele consegue ajudar de uma forma ou outra, né? Inclusive, até elogiei aqui no jogo contra o Cruzeiro, mas é isso. Ele é centroavante, tem que marcar presença na área. Não está conseguindo, não sabe fazer um pivô, não sabe conduzir uma bola, não sabe fazer um 2 triangular, quebrar a linha, não tem condições de manter o Verratti no time. Não tem condições. Eu gosto do Verratti, inclusive fazendo gol. Lógico, quem que a gente faz música, a gente canta, bota no status, faz a festa. Lógico, todo mundo gosta do Verratti, pô. Ninguém é maluco de. O cara é artilheiro e a pessoa, o Vascaíno não vai gostar do Verratti. Todo mundo gosta, mas a gente gosta mais do Vasco do que adotar um jogador. Ter um jogador de estimação, pô. Então, se não tá rendendo, tem que pegar um banco para ver se melhora essa situação aí. A dinâmica foi essa. Já passei aqui as situações, né? O Diniz critica a marcação contra o Palmeiras e diz que o Vasco não pode se abalar. Tem que ter raiva, né? Aspas aí do Diniz. O técnico diz que a equipe teve descuidos em lances que foram estudados pela comissão. Olha só. É o que eu falo também, às vezes depende muito do jogador. O jogador se doar. Você vê, você percebe, ó. Contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, eles correram, eles se doaram. Parece que tem jogo que eles não querem entrar em campo, é impressionante. Mas o salário bate lá todo dia certo e é milhão, tá? É milhão. Não é assalariado que está trabalhando em obra, em mercado, para ganhar 2, 3, 4, 5 mil, não. Os caras ganham milhão e fica nessa aí. Pô, tá de brincadeira. Aqui, atuação de Vasco. O Lucas Oliveira e o Hugo Moura são os piores em derrota. Isso daqui é o segundo GE, tá? Eles fazem lá uma situação de dar a nota e aí, conferindo lá as avaliações, e aí saiu o Hugo Moura e o Lucas Oliveira como os piores em campo no lado vascaíno, tá? Após criticar a apatia, Diniz pede que Vasco tenha raiva para reagir no Brasileirão. É porque eles ficam numa morosidade, entendeu? Tá perdendo. E aí deixa. Vai rolando a partida. E eles cruzam os braços e ficam esperando acabar o jogo. Você vê, não tem poder de reação. Você vê o Mirassol aí 3-0 perdendo pro Botafogo. Em 15 minutos eles empataram. É possível. Mas o jogador tem que querer. E é isso. Tá aqui. Léo Jardim sobre a derrota do Vasco. Demoramos para entregar o jogo. Como é que é? Demoramos para entrar no jogo. E aí diz o seguinte. Começo ruim, né? Após a derrota para o Palmeiras, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, analisou com franqueza o desempenho da equipe e reconheceu que o time entrou desligado, o que facilitou a vida do adversário. Cara, complicado aqui. Essas são as manchetes, tá? Do GE, do Lance e tal. Noite para esquecer. Essa é do Lance. O Vasco foi derrotado por 3-0 pelo Palmeiras nesta quarta-feira, primeiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, e mostrou que precisa ser mais consistente se quiser garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Já tá falando em Sul-Americana, entendeu? Não tem nem como falar em Libertadores ou pré-Libertadores. A gente não ganhou do Palmeiras, né? Ah, é jogo fora. Ah, é no sintético. Tá, mas pelo menos vamos fazer um jogo decente. Vamos competir? Vamos competir? Pô, o Mirassol foi lá com a folha de 3 milhões. Camisa que, porra, nossa, pesa muito mais. Pô, mas os caras foram lá e fizeram papel. Tá aqui, Diniz solta tudo sobre Cuesta e revela a possibilidade do zagueiro retornar ao Vasco contra o Vitória.
O treinador revelou sobre a situação médica do Carlos Cuesta e soltou a possibilidade do zagueiro retornar contra o Vitória, partida de sábado. Tá? O Vasco acerta com o Crefisa empréstimo para ajuste de fluxo de caixa, né, valor de cerca de 80 milhões de reais, operação para ser aprovada na Justiça. Aí a informação é do Bruno Murito, só acrescentando aí além do pós-jogo, beleza? Então é isso, dá essa moral aí, curte, comente, compartilhe, dá aquela hypada, valeu? Quem não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado aí quem acompanha o canal. Fiquem com Deus, tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.